cobria Supremo em tempos em que eu via Supremo anular julgamentos, porque não houve o amplo direito de defesa ou porque se descobriu que a delação premiada foi obtida via algum tipo de coação, né? Ou porque o advogado não teve acesso aos autos, ou não teve o tempo suficiente para acesso aos autos, ou porque não era o juiz devido, não era o juiz natural, né? Não houve algum arranhão no devido processo legal, houve alguma dúvida sobre a culpabilidade do réu, era anulado, eu lembro disso. Meus amigos, este vídeo é uma mensagem de esperança, de que nem tudo está perdido para o povo de bem do Brasil na luta contra as injustiças cometidas por togados fora da lei no STF. Hoje começa mais um dia triste para todos nós. O julgamento armado contra Bolsonaro e seus aliados, já com cartas marcadas e com uma condenação que parece irreversível. Mas surge a luz no fim do túnel, e você vai entender melhor quando ouvir o que Alexandre Garcia mostrou. A primeira turma do STF, comandada pelo ex-advogado de Lula, deu todas as brechas necessárias para que o julgamento seja obrigado a ser anulado com base em precedentes anteriores. Estamos bem perto de ver toda essa farsa de golpe cair por terra. O povo brasileiro já deu o recado nas ruas e é inevitável a nossa vitória, pois temos os aliados mais poderosos nessa luta: Deus, o Todo-Poderoso, a verdade imbatível, e Trump, o homem mais poderoso da Terra. Só precisamos seguir firmes na luta. Deixe sua mensagem de apoio a Bolsonaro nos comentários e compartilhe esses fatos que você não verá na grande mídia. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. São 11 os ministros do Supremo, mas menos da metade é que vai julgar. 5 da primeira turma, dos quais Zanin, foi advogado de Lula. Outro, Dino, disse claramente ver Bolsonaro como diabo. Moraes, todo mundo sabe que odeia Bolsonaro, né? E, além disso, ele é vítima daquilo que ele acusa Bolsonaro. Ele não podia ser de jeito nenhum, né? E todos já se manifestaram antecipando o julgamento. O próprio presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, lá atrás o ministro Fachin já disse que Bolsonaro eleito seria um cavalo de Troia do autoritarismo, essa coisa. Então há um preconceito e pré-julgamento. No julgamento que vai ser retomado amanhã pela manhã, né? Eu cobria Supremo em tempos em que eu via Supremo anular julgamentos, porque não houve o amplo direito de defesa ou porque se descobriu que a delação premiada foi obtida via algum tipo de coação, né? Ou porque o advogado não teve acesso aos autos, ou não teve o tempo suficiente para acesso aos autos, ou porque não era o juiz devido, não era o juiz natural, né? Não houve algum arranhão no devido processo legal, houve alguma dúvida sobre a culpabilidade do réu, era anulado. Eu lembro disso, de outros tempos. Ou quando vinha algum assunto político que o Supremo devolvia para o Congresso, para o partido minúsculo que não ganhava no voto e queria ganhar usando o Supremo devolvia. Com uma palavrinha, com uma expressão latina, isso é assunto interna corporis, ou seja, é um assunto interno do Congresso, que é o Tribunal Político. Aí eu vi aqui na Gazeta do Povo, né, a advogada Desirê Penhalba, né, ela está dizendo que houve 13 atropelos, está havendo nesse julgamento, né? Não houve prazo para ler os autos, acesso a supostas provas nos últimos dias, de 70 terabytes, os advogados não tiveram tempo, denúncia de fatos que não estão na inicial, provas que são narrativas, coação na única delação, que seria nula de origem,
que não há prova que vincule o ex-presidente à suposta conspiração, não é juiz natural, não há imparcialidade, não pode punir por crime que não está na lei e não há presunção de inocência. Só o oposto, né? Só se presume que ele é culpado, não há presunção de inocência, que é o natural, né? In dubio pro réu. Não há sequer indícios de autoria ou materialidade, né? Uma tal minuta é da internet, não merece virar documento. Se uma das incriminações é preparando para declarar estado de sítio, isso é absolutamente constitucional, porque tem que passar pelo Congresso Nacional, né? Será que o pessoal do Supremo pensou nisso? Pensou nas coisas que foram feitas? Totalmente fora do devido processo legal. Processo que devia estar correndo na primeira instância. Processo que poderia resolver em pequenas causas. Meu Deus, não pensaram nisso. E estão causando essa... vou chamar de inquietação, mas isso é um eufemismo. É bem mais do que isso. A gente corre um risco muito grande. E a solução está no Senado. O presidente do Senado nem compareceu à tribuna onde estava o presidente da República ontem. E nem o presidente do Supremo. Será que estão alheios à busca de uma solução para isso? Parece aquela coisa da mentira, né? Quem mente precisa primeiro mentir para si mesmo. Depois mente para os outros. Tem que rebentar. A pessoa, por exemplo, que estudou direito, né, na faculdade, tem que contrariar tudo que aprendeu antes de fazer o que está fazendo. Aí, o presidente da República fez um discurso antes do 7 de setembro, falando muito em soberania, soberania, soberania. Gente, o PCC e os narcotraficantes em geral têm territórios soberanos ali na cara da ex-capital do país, no Rio de Janeiro. Estão tomando conta da Amazônia. Estão vendendo o ouro para fora. Tem compradores na Venezuela que não são da Venezuela comprando ouro de facções criminosas brasileiras. Esse é um assunto de soberania, de responsabilidade do Poder Executivo. Aí Lula diz que é o Lulinha paz e amor se o Trump quiser negociar. Meu Deus, mas o Trump quer negociar, está aqui a carta do Trump. Ele mandou uma carta dia 9 de julho, dizendo, né, esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão, né, como recentemente demonstrado, com censura, com ordens secretas ilegais, etc., a partir de 1º de agosto cobraremos 50%. Ele está dizendo por quê. E lá no final ele diz, se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, né, e eliminar as tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção. Qual foi a resposta? Ofereceu jabuticaba. Meu Deus. Aí eu estava vendo ontem, né? Lucas 14, 31 e 32, no Evangelho de ontem. Cristo, para uma multidão, diz, qual o rei que, ao sair para a guerra com outro, não se senta primeiro a examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Sabedoria.
Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? De 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo.